Aleluia. Queridos, nós queremos neste momento estar pregando a palavra do Senhor. A palavra pregação, ela vem de um termo antigo que era quando se chegava com uma notícia, e essa notícia geralmente chegava num pergaminho, e ali então quando alguém, um arauto, trazia a notícia a uma cidade, então ela era pregada em algum lugar visível, geralmente numa praça central, onde todas as pessoas pudessem ali observar, onde todas as pessoas pudessem então estar lendo aquela mensagem e se instruindo. Então, quando a palavra de Deus é pregada, ela quer dizer praticamente literalmente isso, que ela seja pregada em cada coração, de tal forma que todas as pessoas possam receber essa palavra e meditar nela. O texto dessa noite que nós queremos estar lendo, vamos estar lendo aqui, é um texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esse é um primeiro texto que nós vamos ler. E diz assim o texto: já estou crucificado com Cristo. Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a no Filho de Deus, pela fé, que me amou e se entregou por mim. Há uma outra versão aqui que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta palavra, ela fala a respeito de algo primordial, muito básico na vida de todo cristão, que assim deve ser. Meus queridos, o cristianismo, antes de ser um símbolo de vida, ele é um símbolo de morte. Jesus diz em João 12, versículo 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho ali. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então a morte é exemplificada também pelo batismo. O batismo quer dizer morte. Jesus morreu na cruz, e o símbolo principal do cristianismo é a cruz, que é um instrumento de martírio, é um instrumento de morte. Assim como também a ceia do Senhor, ela fala sobre o sacrifício de morte do Senhor Jesus Cristo. Então o cristianismo, ele fala o tempo todo sobre morrer. E que morte é essa? É a morte que nós vamos falar aqui. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos uma nova natureza do Pai Celestial. De tal forma que nós temos uma antiga natureza, que é a natureza da carne, e nós recebemos uma nova natureza, que é a natureza agora do Espírito. E essa natureza do Espírito, cada vez que ela está dominando a natureza da carne, chama de morte. Paulo usa um termo aqui também muito interessante, que ele usa o termo crucificação. E ele fala aqui: eu já estou crucificado com Cristo, de uma tal forma que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o que nós vemos aqui nessa passagem? Ele fala aqui sobre um velho homem, sobre uma velha natureza. Ele fala que a vida que agora ele vive na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Aqui fala sobre crucificação, e o tema dessa mensagem é a morte e a vida em Cristo. Crucificado com Cristo fala sobre o velho homem, uma velha natureza que precisa estar crucificada, ou seja, esse velho homem precisa em todo tempo, e isso é um trabalho diário, ser crucificado. A crucificação, ela não é uma vez por mês. Crucificação não se faz uma vez por mês no dia da ceia.
A crucificação não faz-se apenas no dia em que você é batizado. Eu vejo muitas pessoas muito preocupadas com o dia do batismo, dizendo: olha, eu preciso estar tudo em dia com Deus no dia do meu batismo. E depois do batismo, às vezes, não se importam mais. E isso é um equívoco, porque a morte ela tem que ser diária. Essa morte é diária. Paulo fala aqui que agora, nesse estágio da sua vida, ele já havia aprendido a colocar todas as coisas aos pés do Senhor. E que agora ele já deixava Cristo viver através dele. Ele diz: a vida que agora vivo na carne, ou seja, no meu corpo, eu já não vivo mais sendo mandada pelo velho homem, mas agora Cristo é que vive em mim. Isso é morte. Deixar Cristo viver em nós, nos governar, deixar Cristo realmente tomar as decisões da nossa vida. Isso faz com que o velho homem seja subjugado. E não tem como eu ter um relacionamento com Jesus sem ser pela cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o ponto inicial do cristianismo. A cruz é o ponto de partida da vida cristã. E toda vez que eu me perco na minha vida cristã, eu preciso voltar aos pés da cruz. E me lembrar e me recordar daquilo que Jesus fez por mim. E ali então eu também ser crucificado. Essa crucificação fala sobre orgulho e arrogância. O grande problema da humanidade é o orgulho. É orgulho, é arrogância. Como nós tratamos essas coisas? Muitas vezes nós não temos poder para tratar com o velho homem, nós não temos poder para tratar com a arrogância. Nós devemos crucificar também a melindragem, o coitadismo. Há muitas pessoas ressentidas, elas sempre são ressentidas e dizem: ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Meus queridos, o coitadismo deve ser colocado na cruz da mesma forma. O orgulho e a arrogância deve ser colocado na cruz. E se você conhece um crente que é arrogante, é porque ele não está crucificado com Cristo. Tem que ser crucificada a autojustiça. O que é a autojustiça? É a mania da gente se justificar. Eu digo: olha, eu falei aquilo porque o fulano falou aquilo para mim. Eu fiz isso porque aconteceu aquela situação. Então a gente dá desculpas para o porquê de agirmos errado. Isso se chama autojustiça. Mas uma coisa interessante: Jesus não morreu pela autojustiça. Ele morreu por todas as pessoas que se humilham na presença dele. E a questão de se humilhar na presença dele, se humilhar diante dele, é o ponto fundamental da fé cristã. Há muitas pessoas que recorrem a uma falsa humildade. Eu sou cheio de humildade, eu sou humilde realmente. Você não é humilde porque tem pouco dinheiro. Humildade não tem a ver com a roupa que você veste. Humildade não tem a ver se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Humildade tem a ver com caráter. Humildade tem a ver com posicionamento da nossa personalidade, deixá-la subjugada, porque humildade vem da palavra humus. Humus, que quer dizer chão, terra. E humildade quer dizer se humilhar. É por isso que as pessoas, quando se humilhavam, se ajoelhavam. E se ajoelhar realmente é um sinal de que alguém está se subjugando diante de outra pessoa. A humildade do cristão, queridos, deve ser constante diante dos mandamentos de Jesus, diante das ordens do Senhor Jesus. Também, além da falsa humildade, além da autojustiça, da melindragem, nós devemos colocar diante do Senhor Jesus, nós devemos crucificar as brigas e confusões. As brigas e confusões, porque agora, como uma nova pessoa, nascida em Jesus Cristo, já não cabe mais brigas e confusões na minha vida. Tem que ser crucificadas. Crucificadas. Se eu sou um crente briguento, que estou sempre metido em confusão, é porque não estou crucificado. E deixa eu dizer, eu vou dar um exemplo para vocês, eu não sei se todo mundo vai conseguir entender. Eu quero colocar aqui que esse caderno é o céu. Esse caderno é o céu, e a Bíblia diz assim, lá em Isaías capítulo 55, o Senhor diz assim: porque os seus caminhos, os caminhos aqui da terra não são os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos do Senhor são aqui no alto.
Nem os seus pensamentos, ele diz para os homens, são os meus pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E é muito interessante que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho excelente, não é o caminho dos homens. Jesus é o caminho de Deus para o homem, de tal forma que nós podemos estar em Cristo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está aqui em cima, em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então o que é estar em Cristo? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Espiritualmente nós tomamos uma posição, uma postura de estarmos aqui em cima, num ambiente onde é a presença de Deus. E como que nós fazemos isso? Jesus diz que nós fazemos isso obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. Jesus diz que nós fazemos isso quando nós temos comunhão com Ele. E quando nós estamos em comunhão com Ele, nós estamos aqui assentados nas regiões celestiais, num ambiente mais alto. Jesus é o caminho mais alto. Jesus não pode ser comparado com outros líderes religiosos ao longo da história. Nenhum deles tinha um posicionamento, nenhum deles tinha uma posição bem alta. Preste atenção no que eu vou falar agora. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Mas o trono não. Porque hoje Ele está assentado no trono. É o lugar da sua habitação. E aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que Ele nos chama, nos convida a uma nova vida. E a nova vida está aqui em cima. Ela tem um novo padrão. E esse novo padrão de vida, meus queridos, é o que Deus deseja que todos os crentes tenham. E quando um crente, então, está aqui em cima, ele está crucificado, onde ele está? Ele está aqui em cima. Um crente crucificado está em Cristo. Então ele passa a ser uma nova criatura. Mas e se esse crente começa a cair da sua nova vida em Cristo e ele se torna um cristão mundano? Tão igual quanto uma pessoa que nunca teve Jesus como Salvador. Então podemos dizer que ele já não está mais em Cristo, por isso já não é mais uma nova criatura. As coisas velhas realmente se passaram, mas a hora que era para tudo se fazer novo, ele despencou da fé. Paulo diz para que tomemos cuidado para que não naufraguemos na fé. Ele fala também um outro termo que ele usa são sobre aqueles que caem na fé, caídos na fé. Pessoas que caem no seu estado em Cristo. Deixa eu deixar bem claro, o Senhor te chamou para viver aqui nas alturas, para viver nas alturas com Ele. Mas quando nós não estamos crucificados, nós estamos despencando. E a crucificação é um ato diário, contínuo, de auto-sacrifício, de nos levar aos pés do Senhor Jesus e dizer: Espírito Santo, me conduza, governe sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo devem crucificar a sua natureza, a sua nova natureza deve ter prioridade. Gálatas 5, versículo 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Cabe à igreja do Senhor Jesus viver uma nova vida em Cristo, porque essa vida em Cristo vai ser inspiração para aqueles que não conhecem Jesus. Prestem bem atenção nisso. Não tem como alguém ser um bom exemplo de cristão se ele não está crucificado. Ouvi um testemunho um dia de um pastor que contou uma história de algo que aconteceu numa célula. E esse pastor, durante uma conferência, ele estava falando que na igreja dele tinha uma irmã que sempre causava problemas lá. Ela sempre estava em discórdia, discordando, briguenta. E o líder de célula já não sabia mais o que fazia. Ele diz: já tentei conversar com essa irmã, a gente já sentou junto, já orou junto, já expliquei para ela as coisas, parece que ela não entende. Ela implicava com um, implicava com o outro.
E um dia, então, esse líder de célula, ele estava lendo essa passagem sobre a crucificação, e ele percebeu aqui que o termo estava falando sobre morte. O versículo está falando sobre morte, sobre estar crucificado com Cristo, que aqueles que crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos, eles estão vivendo então pelo Espírito de Deus. E o que ele fez? Ele fez então uma placa. Ele fez uma placa e escreveu assim: morra, naquela placa com ponto de interrogação, e ali ele pôs uma madeirinha atrás daquela placa. Então ele deixou lá na célula, e a hora que chegou ali no momento que a mulher sempre causava encrenca e começou: porque eu não concordo, porque isso não é assim, porque essa igreja não sei o que, não tem isso, é daquele jeito tal, o líder de célula levantou a placa para ela: morra. E ela ficou olhando aquilo: o que é isso? É o que a Bíblia manda fazer: morra. Mas não sei o que, morra. Tem que morrer. Se você não morrer, você não pode viver de novo. Por que você está falando isso para mim? Eu estou falando porque a Bíblia diz que os crentes que causam confusão são os que não morreram e precisam morrer, porque senão não vão ter um encontro com Jesus um dia. Porque um dos sinais de que realmente nós estamos crucificados com Cristo é que somos parecidos com Jesus. E Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso indica o que? Entrega, indica rendição, indica desistência. Nós levantamos uma bandeira branca e dizemos: Jesus, eu desisto de viver a minha velha vida do jeito que ela é, eu quero viver contigo. Irmãos, cristianismo não quer dizer que nós vamos ser reformados. Cristianismo quer dizer que nós vamos ser transformados. Porque a vida em Cristo quer dizer mudança de forma. Transformar quer dizer tirar dessa forma e colocar em outra. É uma mudança mesmo. Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que quem vivia nele, através dele, era Jesus. Jesus vivia através da vida de Paulo. E a grande questão é essa: Deus quer viver através das nossas vidas, e se Ele não vive através das nossas vidas, nós não pertencemos a Ele. Porque a grande questão é que nós nos rendemos a Jesus, nós nos entregamos a Ele. E é muito interessante que esse processo é um processo contínuo. Muitas vezes Deus faz milagres na vida de um novo convertido, porque quando ele chega na presença de Deus, ele mergulha de cabeça mesmo. Ele diz: é para eu me render, então eu vou me render. Eu vou chorar na presença de Deus, e ali então ele começa, é a fase chamada primeiro amor. É onde Deus mais opera na vida de um cristão. E por quê? Sendo um novo convertido, eu vou dizer algo para você. Meus queridos, eu falei aqui sobre viver uma nova vida em Cristo, aqui no ambiente celestial. E você talvez pense assim: mas então eu tenho que ir me aperfeiçoando para viver isso? Pelo contrário. Isso é algo que o novo convertido faz com facilidade. Por quê? Porque naquele momento que ele desistiu da sua forma de viver e ele se entregou a Jesus, ele crê realmente que Jesus está vivendo através dele. Aqui ele passa a estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. O que acontece é que com o passar do tempo as pessoas vão desistindo de andar em Cristo. Muitas delas acabam então diminuindo o seu padrão, seu valor de vida cristã, e então eles se igualam a pessoas mundanas que não conhecem Jesus ainda como Salvador. Isso é a coisa mais fácil de acontecer, é cairmos na fé. A coisa mais fácil que tem de acontecer é que nós não estejamos vivendo com Cristo. E por que é fácil? Porque a nossa natureza carnal ainda ela existe dentro de nós. E se nós bobearmos com ela, ela vai prevalecer a cada dia. Martinho Lutero diz, ele fala: eu achei que quando eu fui batizado, o velho homem tinha se afogado ali. Mas eu não sabia que o desgraçado sabia nadar. E ele fala bem assim: e a verdade é que essa espécie de salvação do velho homem, ela acontece sempre. Você crucifica e você no dia seguinte precisa fazer tudo de novo. E precisa subjugar todo o nosso corpo, nossa vida ao Senhor. E quando Jesus vive através de nós, o que Ele vai fazer é colocar os padrões dele na nossa vida. A questão é que quando Jesus
vive em nós, ele chega na nossa casa. Eu quero que você entenda, preste atenção no seguinte: quando Jesus chega na nossa casa, entra na nossa vida, ele diz assim: quem é o Senhor? E nós dizemos para ele: é o Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor? Sim. Então eu vou fazer as coisas do meu jeito. Olha, aquele negócio que está na sua vida ali não presta, e eu vou jogar fora. E a hora que a gente vê, irmãos, Jesus começa a entrar na nossa vida, e ele começa a abrir as gavetas, ele começa a abrir as portas do guarda-roupa, ele começa a olhar a sujeira embaixo da cama, e ele vai limpando tudo. Ele começa a limpar, e ele começa a jogar coisas para fora. E de repente o crente fica desesperado: Senhor, mas o Senhor não pode jogar essas coisas minhas, são minhas coisas de estimação. E o Senhor diz para você assim: isso aqui é seu pecado de estimação, isso aqui vai destruir a sua vida se continuar nela. Você não me fez Senhor da sua vida? Sim, Senhor, mas não é tanto assim. Ou é ou não é, Jesus diz. Porque se eu estou no controle, eu tenho o governo. E se você quer que eu continue sendo Senhor da sua vida, você tem que subjugar toda a sua vida aos meus pés. E deixar comigo, que eu vou fazer. Então Jesus começa a mexer na melindragem. E diz: olha, esse sentimento aqui te faz mal, não quero mais a sua vida. Mas Senhor, mas justo na melindragem é. E pode tirar também a mágoa. A mágoa do seu coração faz com que você esteja sendo envenenado a cada dia. Tira essa mágoa do seu coração. E às vezes nós relutamos e dizemos: Senhor, mas o Senhor não sabe o que aquela pessoa fez para mim. O Senhor não sabe o que ela fez para mim? Olha, ela agiu muito mal comigo. E Jesus diz: eu sei o que estou fazendo. Vamos tirar essa mágoa do seu coração e vamos limpar esse coração. E ele começa a mexer em áreas da nossa vida de intimidade nossa, irmãos. A questão é que, quando Jesus começa a mexer em nossa área de intimidade, alguns crentes desistem. Porque ele diz assim: olha, outra coisa que eu quero que você tenha é disciplina. Crente precisa ter disciplina? Sim. Por quê? Porque a palavra discípulo vem do termo disciplina. Discípulo e disciplina vem da mesma palavra em comum, que quer dizer aprender a andar sobre uma linha reta. Então, quando Jesus nos manda fazer discípulos, ele quer que a gente ensine as pessoas a andar sobre uma linha reta. Isso é discipulado. E quando eu faço isso com frequência, eu estou sendo disciplinado. A minha disciplina faz com que eu aprenda e execute andar sobre uma linha reta. E qual é a linha reta? É a linha de quem Jesus é e o que ele mandou fazer. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28 ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Jesus não pede, queridos, ele manda. Vocês prestaram atenção nisso já? Jesus não pede. Jesus não é um coitadinho. Jesus não é alguém que está falando: ajuda eu, vai. Não está fazendo isso. Ele diz: eu sou o Senhor ou não sou o Senhor da sua vida? E se nós dizemos que Ele é o Senhor, então Ele diz: então eu deixei mandamentos e eu quero que você siga. Eu deixei ordens. Porque a sua vida já não é mais sua, ela é minha agora. Isso é ser cristão. É deixar a nossa vida sob o governo de Cristo. Ser um seguidor de Cristo. Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo. Paulo tinha uma vida interessante. Paulo era, ao longo da história, né? Algumas pessoas dizem ali que Paulo era neto de um rabino muito importante em Israel. Paulo tinha o pai dele também, que era um rabino, não tão conhecido como o avô, mas também era. Então Paulo é criado aos pés de Gamaliel. E quem é Gamaliel? O maior mestre de Israel. Naquela época, ele formava as pessoas dentro do judaísmo, é uma pessoa muito bem conceituada. E Paulo diz: olha, como judeu, eu era uma pessoa exemplar, eu tinha tudo para crescer, para ser uma pessoa conhecida. E Paulo realmente, meus queridos, é tido não apenas pelos cristãos, mas também pelos não cristãos, como um dos homens mais influentes da história. E por que ele joga tudo para o alto? Veja que ele diz: olha, tudo que eu tinha juntado,
todos os meus diplomas, toda a minha reputação. Porque como fariseu eu era exemplar dentro do farisaísmo. Entre os judeus eu era um jovem que excedia os jovens da minha idade. Mas ele diz, eu reputei tudo isso por perda, por amor de Cristo. E por que ele fez isso? Porque ele deixou que Jesus vivesse através da vida dele. E quando Paulo deixou Jesus viver através da vida dele, ocorreu transformação no caráter dele. Paulo era um ser nervoso, arrogante, presunçoso, perseguia a igreja, briguento, mas ele se torna uma pessoa amável. Ele se torna uma pessoa que inclusive ele escreve a carta de Coríntios, onde ele escreve ali no capítulo 13 a respeito do amor. E ele fala, o amor é paciente. O amor não é inconveniente. O amor não trata mal. O amor não se ensoberbece. Ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E quem está falando isso? Era aquele homem que antes, o mesmo homem, mas agora tem uma nova vida em Cristo, que perseguia a igreja, levava cristãos à cadeia. Ele espoliava, tirava os bens dessas pessoas, ele tinha autorização para levar presos e até para consentir na morte de algumas pessoas, como foi o caso de Estevão, que foi morto ali e as roupas daqueles que estavam pedrejando, as túnicas deles eram colocadas aos pés de Saulo de Tarso, que assim ele era chamado. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus mostrou para ele que não era assim que deveria viver. E ele recebe Jesus como Salvador e naqueles mesmos dias ele é batizado. E após ser batizado caiu como que escama dos olhos dele, porque ele havia ficado cego quando ele teve um encontro com Jesus. E quando Ananias vai e ora por ele, então algumas escamas caem, um negócio parecido com placas de escama caem do olho dele. E ele volta a enxergar. E ele ficou 3 dias ali, completo, sem comer e sem beber nada. Ele ficou ali aguardando nova direção de Jesus, porque quando ele viu Jesus no caminho, ele entendeu que Jesus era o Senhor. Porque Jesus diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo não tinha resposta, porque ele achava que Jesus era apenas um homem. Irmão, Jesus não é apenas um homem. Ele se revestiu da humanidade, mas ele era filho de Deus. E agora Paulo diz, não sou eu mais quem vivo. Então se alguém batesse na portinha do coração dele dizendo, Paulo, sai daí, ele diz, não, Paulo não mora mais aqui. Quem vive agora aqui é Jesus. Eu deixei Jesus viver através da minha vida. Então quando vinham as tentações, e as tentações batiam na porta do coração dele, ele dizia, Jesus, atenda. Jesus é com o Senhor. Quando ele sofria afrontas, Jesus é com o Senhor. Ele diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E sabe o que acontece? O caráter dele é transformado. Porque caráter é o conjunto de características, de atitudes que nós temos. E esse conjunto de características, de atitudes que nós temos, os nossos costumes, inclusive, as formas como agimos, os hábitos que nós temos, tudo isso faz parte do nosso caráter. E o caráter de Paulo foi transformado, e o caráter de tantas pessoas ao longo da história foi transformada por causa de Jesus, por andar com Jesus e deixar que Jesus vivesse através de suas vidas. A personalidade, queridos, ela não é mudada. Cada um tem a sua personalidade, e a sua personalidade é que define quem você é. Porém, existem muitas pessoas com a personalidade deformada, machucada. E Paulo também, quando ele deixou Jesus ser Senhor da vida dele, a personalidade dele foi curada. Foi transformada no quê? Numa personalidade agora inteira, curada por Jesus. E ele diz, Jesus agora é que vive através de mim. Não sou eu mais quem vive. Era o Espírito de Jesus que vivia na vida de Paulo. Ele diz, a vida que agora eu vivo a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aqui, irmãos, nós temos alguma coisa muito interessante. Deixa eu falar para você. Entregar sua vida a Jesus não quer dizer apenas levantar sua mão, abrir seu coração e dizer: Jesus, entre na minha vida. Embora este é o ponto de partida. Mas viver pela fé é crer na palavra de Deus e crer no que ela diz que você é. A Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, então quando eu vivo pela fé, eu creio que eu sou uma nova criatura. E talvez você diga assim: mas como eu posso crer que eu sou uma nova criatura se eu pequei, se eu errei e se eu estou fazendo isso com constância? É porque quando nós deixamos de crer que somos nova criatura, nós passamos a viver um velho padrão. E eu quero que você entenda que sempre nós temos a tendência de voltar ao velho padrão. Numa briga de trânsito, nós sempre temos a tendência de voltar ao velho padrão. Numa briga na nossa casa, nós sempre temos a tendência de voltar ao velho padrão. É aí que Jesus disse: vigiai e orai para não entrar em tentação. Nós temos que estar prontos, não no momento da briga, não no momento da confusão. Nós temos que, quando é que nós nos aprontamos para vencer as tentações? É lá no nosso quarto em secreto com Deus. É lá naquele cantinho onde a gente se dobra diante de Deus e diz: Jesus, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, mas eu quero estar preparado. Não me deixe cair nas tentações, mas me livre de todo o mal. Eu quero que o seu Espírito governe sobre a minha vida. Pode ser que ali na esquina eu vá falhar. Então eu peço antes para Jesus: me faça uma pessoa transformada. Me faça uma pessoa que inspire o Senhor. Me faça uma pessoa que quando os outros olharem para mim, vejam o Senhor. Outra coisa que nós vivemos pela fé, irmãos, tem algumas características. Uma delas é crer no perdão de Deus. Você crê que você foi perdoado? Algumas pessoas não creem no perdão. Eu já vi gente dizendo assim: eu já perdoei muitas pessoas, mas eu não creio que Deus me perdoou. Ou melhor, diz assim: eu creio até que Deus me perdoou dos meus pecados, mas eu não me perdoo. Ora, se Jesus te perdoou, morreu numa cruz para perdoar os meus pecados, por que eu não me perdoo? Ou talvez as pessoas digam: eu creio que Deus perdoa as outras pessoas, mas não creio que Deus me perdoe. Então você não crê no perdão, você não é salvo. Porque a salvação está diretamente ligado ao perdão. Talvez você ache que você não é amado por Jesus. Queridos, é pela fé que nós entendemos as promessas do Senhor. As promessas do Pai se cumprem nas nossas vidas através de Jesus. Eu creio sim que eu sou uma nova criatura, eu creio no perdão de Deus, eu creio no amor de Jesus por mim. Será que você, onde quer que esteja agora, está assistindo, ou vocês que estão aqui nesse templo agora, que nos ajudaram no louvor aqui, será que você pode dizer assim, fechar os seus olhos e dizer: eu creio que eu sou perdoado, eu creio no verdadeiro amor de Jesus por mim? Não apenas como algo que foi passado para você, simplesmente algo verbal. Mas será que eu creio que realmente esse amor de Jesus por mim é verdadeiro? A questão é que, se eu não creio, queridos, não faz efeito a nova vida na minha vida. Algumas pessoas, alguns cristãos dizem assim: eu sou assim mesmo. Querido, quando você diz você é assim mesmo, eu nasci assim, sou assim, a minha família é assim, você está querendo dizer: eu não creio que eu sou uma nova criatura, porque a velha criatura rompeu com a velha criatura. De tal forma que a palavra do Senhor diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E não tem como nós agradarmos a Deus vivendo no velho padrão. Olha, eu quero de novo voltar aqui à figura do céu. Onde estão os salvos em Cristo? Os salvos em Cristo estão aqui em cima. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, é lugar alto. Descansam à sombra do Onipotente. É daqui que vêm as promessas de Deus, não é daqui de baixo. As promessas de Deus é para que nós subamos pela fé em Cristo. Habitemos no esconderijo do Altíssimo, porque no esconderijo do Altíssimo poderemos dizer a respeito de Deus: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. É nesse lugar da segurança de Deus que Ele diz que é assentado com Cristo nas regiões celestiais, que Ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Não é por você ser crente que você é protegido, é por você habitar no lugar mais alto, do esconderijo do Altíssimo. E é nesse lugar do esconderijo do Altíssimo que nós entramos na sala do trono. É neste lugar do esconderijo do Altíssimo, um lugar mais alto, excelente, queridos, que nós ouvimos a voz do Espírito Santo. É neste lugar que nós temos comunhão com Deus. É neste lugar mais excelente que a nossa vida é transformada. Não é por vir na igreja que você é transformado. É por crer pela fé e entrar na presença de Deus e tomar posse das bênçãos que Deus já deu para a sua vida em Cristo Jesus. Eu tenho que crer que o sacrifício de Jesus é suficiente por mim. É pela fé. É pela fé. O sacrifício de Jesus é suficiente. E Paulo está nos incentivando nessa noite a voltar a deixar que Cristo governe as nossas vidas. Cristo é o Senhor da sua vida sexual? Ei, pastor, mas aí está demais. Não, se Ele é Senhor de tudo. Jesus é Senhor do seu dinheiro, da sua forma de controlar, administrar seu dinheiro, ou você é daquele que gasta mais do que ganha? Se Jesus é o Senhor da sua vida, você não vai ficar mais preso ao cartão de crédito. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você vai entender o princípio de Gênesis, que primeiro o homem vai trabalhar e com o suor do seu rosto ele vai ganhar o pão de cada dia e depois ele vai comer. Ele não come antes de ganhar. Se Jesus é Senhor da sua vida, você não vai ser mais briguento e vai ficar brigando mais com os outros. Se Jesus é Senhor da sua vida, não vai guardar mais ressentimento no seu coração. Porque assim como você foi perdoado, na oração do Pai Nosso fica muito claro. Pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo as outras pessoas. Se você é um crente rancoroso, queridos, deve-se deixar ali se entregar na cruz. Ser crucificado com Cristo. Com Cristo. Não quer dizer eu ser crucificado em outra cruz. Eu ser crucificado com Cristo. É isso que Paulo fala. Que o mesmo sacrifício, o mesmo ponto de crucificação é o ponto também da minha vida. Como Cristo se rendeu por nós, como Jesus se rendeu por nós na cruz, não se importou com a sua própria vida, mas se entregou por nós, também ele diz que nós também somos convidados a fazer o mesmo. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a transformação dos nossos pensamentos, dos nossos posicionamentos diante de Jesus. A questão é que a cruz é o ponto de partida. E se você talvez não estiver me entendendo, eu vou deixar mais claro ainda. Essa morte em Cristo e a nova vida em Cristo, Jesus deu como exemplo básico na parte prática, porque Jesus era muito prático, que todos os mandamentos e tudo o que está escrito no Antigo Testamento se resume em 2 grandes mandamentos. O primeiro deles é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou em outra versão, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. E quando é que eu estou vivendo com Cristo? Quando eu passo a amar a Deus acima de todas as coisas, ou dar a prioridade para Ele acima de todas as coisas. Isso quer dizer que, de novo voltando ao céu, se eu habito com Cristo, então a prioridade é dele, Ele governa, e eu vou amá-lo. E como que eu amo o Senhor Jesus? Tendo tempo diário de oração com Ele. É de fundamental importância. Meus queridos, se eu quero deixar Jesus governar sobre a minha vida diariamente, quando eu desperto pela manhã ou no meu horário ali de oração, eu tenho que me dobrar diante dele e dizer: governe sobre a minha vida, meu Senhor. Porque pode muito bem ser que durante a noite o velho homem está escapando da cruz e ele precisa voltar a ser crucificado, e o Espírito Santo nos ajuda na crucificação. Então o que acontece é que neste lugar onde Deus tem a prioridade, onde Jesus é o Senhor da nossa vida, neste lugar aqui eu vou aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas tem ligação com
ler a Bíblia e ver o que Deus quer da minha vida dentro do livro sagrado. Por incrível que pareça, há muitos cristãos que ainda nunca leram a Bíblia inteira. Se você ama Jesus, como você não pode ler a palavra dele inteira? Se você não lê a Bíblia simplesmente porque não quer ler, porque não tem vontade de ler, então você não ama Jesus. Por quê? Porque quem ama Jesus ama a palavra dele. E temos que ler a Bíblia Sagrada. Porque Jesus disse assim: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Há um erro ao não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque são essas Escrituras que falam a respeito de como funciona o mecanismo espiritual, de como funciona a vida nessa terra e como funciona a vida celestial. São essas Escrituras sagradas que falam do que Deus quer da minha vida. E como que eu posso deixar Jesus ser Senhor da minha vida se eu não conheço a sua palavra? Meus amados, nós temos que ter o nosso tempo de oração e o nosso tempo de leitura bíblica e meditação na palavra do Senhor. Esse é o segredo da vitória. Nós estamos enchendo a nossa mente, o nosso coração com outras coisas, mas às vezes a gente não tem tempo para ler a Bíblia, meditar nela, pegar tudo aquilo que ela tem para as nossas vidas. A seiva da palavra de Deus vai correr nas nossas vidas ali quando nós lemos a sua palavra. Eu tenho que ler e meditar nela, o que ela tem para a minha vida. E olha, essa noite o que nós estamos fazendo? Estamos pregando a palavra de Deus. Estou levando vocês a uma meditação na palavra de Deus. Não é isso? Nós temos duas naturezas, e se você se perdeu no meio do caminho, se você está se julgando uma pessoa agora, um crente fraco, meus queridos, nós podemos voltar ainda nessa noite aos pés do Senhor, nos ajoelhar diante do Senhor, onde quer que estejamos, e dizer para Ele: Senhor, governe sobre minha vida. Eu quero que o Senhor coloque agora o teu governo sobre minha vida e me ajude. E sabe qual é o papel do Espírito Santo na vida do cristão? O papel do Espírito Santo na vida do cristão é fortalecer o cristão. Fortalecer, ajudar, consolar. Ajudar que a nossa fé fique mais forte. Porque é o Espírito de Deus que fala conosco diariamente. Quando nós entramos na sua presença, você é meu filho. É isso que ele diz. Está escrito isso em Romanos capítulo 8. Quando diz: o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então a palavra de Deus não volta vazia, meus queridos. Se Deus realmente quer que sejamos salvos, Jesus disse assim: se eu não for, enquanto ele estava aqui na terra, ele diz assim: se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então, o que aconteceu é que na cruz do Calvário, Jesus estava morrendo por todos os pecados da humanidade. Nenhum deles escapou. Nenhum pecado escapou, tanto dos homens, tanto das espécies de pecado, como o volume desses pecados. Estavam todos ali sob a cruz de Cristo. E Jesus já morreu por todos os pecados. Ele não vai morrer mais pelos nossos pecados. Se a semana que vem você cometeu um grave pecado, Jesus não vai precisar morrer por você novamente para que o seu pecado seja perdoado. Porque todos os pecados, inclusive os que você não fez, já foram colocados sobre a cruz de Cristo. E qual é o grave erro da humanidade? É não receber Jesus como Senhor da sua vida. Porque o presente de Deus do perdão dos pecados vem através de receber Jesus como Senhor das nossas vidas. Está vinculado o senhorio de Cristo ao perdão dos pecados. E Jesus fala ali do pecado porque não crê em mim. O grande pecado da humanidade não é o adultério. Não é o roubo e nem o assassinato. O grande pecado da humanidade é não crer em Jesus. Porque crer em Jesus
traz em si o perdão para todos os pecados. Mas não crer em Jesus faz com que o perdão de Cristo não tenha validade, não tenha efeito prático sobre a vida daqueles que não receberam Jesus como Salvador. Jesus diz, ele convencerá o mundo do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. E você diz, o que tem a ver justiça com Jesus vai subir ao céu? Que agora, queridos, nós não somos salvos pela vista. Nós somos salvos pela fé em Cristo. De tal forma que eu não vi Jesus com os meus olhos, porque ele já subiu ao Pai. Mas a justiça de Deus se faz na vida nossa, porque nós cremos que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele morreu por nós na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia da sua morte. Cremos na sua promessa de que ele voltará, então isso nos é imputado por justiça. Paulo fala muito bem disso, aqui no livro de Gálatas, assim como no livro de Romanos, ele trata muito sobre esse assunto, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. Paulo ainda era muito jovem, talvez criança, quando Jesus morreu na cruz. Mas ele tinha testemunhas da sua época ali que podia falar, não, eu conheci Jesus. Eu estive lá. Mas nós não. Estamos afastados há cerca de 2000 anos de história daquele evento, de quando Jesus esteve aqui na terra. Então, como é que depois de 2000 anos eu posso crer em Jesus? Porque muitas pessoas disseram ao longo da história, o cristianismo vai se apagar e vai acabar em nada. Mas ao contrário disso, nós vemos Jesus levantando a sua igreja na nossa geração. Muitos cristãos, muita gente está se convertendo e se entregando a Jesus como Salvador. Por quê? Porque elas passaram a crer que Jesus é real, mesmo nunca tendo visto ele com seus olhos físicos. Isso se cumpre a justiça de Deus, que é pela fé no Filho de Deus. E Jesus diz assim, porque o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e também do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o que quer dizer o príncipe desse mundo já está julgado? Quer dizer, Satanás já está derrotado. Satanás e seus demônios já foram julgados. A sentença já foi dada. E a sentença para o diabo e para esses demônios é o lago de fogo e enxofre. O que o Espírito Santo vem nos convencer a respeito do juízo é, não vá atrás do diabo. Ele já é um ser condenado e o caminho dele é o lago de fogo e enxofre. O Espírito Santo nos convence a um novo padrão de vida, de nos desligarmos, rompermos com as trevas, para viver com ele, com Jesus para sempre. E é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos leva então ao entendimento que Jesus é o Filho de Deus, que é pela fé que nós somos salvos, e que o príncipe deste mundo, que é o diabo, já está julgado, e já está subjugado na cruz do Calvário. Meus queridos, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, é que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões, com os seus desejos. Isso não quer dizer que você não peque, não quer dizer que você não erre, mas quer dizer, eu vou sempre me arrepender dos meus pecados e vou pedir que o Senhor me perdoe e vou me recolocar de novo na posição de filho de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. O próprio apóstolo Pedro, ele diz aqui na primeira carta dele, ele diz assim no versículo 8, capítulo 3, versículo 8: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos. Deixa eu perguntar para você, o que é compassivo? Compassivo vem de compaixão.
tenham compaixão, ou seja, sejam compassivos. E o que é compaixão? É o mesmo que misericórdia. Ele diz assim: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Bendiga quer dizer fale bem. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Nós fomos chamados para uma nova vida em Cristo. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e a siga com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo, que quando nós estamos aqui em cima, habitando nas regiões celestiais, nós temos um novo padrão de vida. Mas se nós nos rebaixarmos, o amor de Cristo não está em nós quando fazemos isso. Os olhos do Senhor estão contra os bons e contra os maus. Quem é o mau? Aquele que desceu e voltou ao velho padrão. Então, meus queridos, não vos enganeis. Naquele dia, haverá muitas pessoas que se identificarão com cristãos e elas vão dizer: Senhor, mas por que nós não podemos entrar? Ele diz: eu não vos conheço. A questão é que, nesse tempo presente, nós estamos sendo testados. A nossa fé está sendo provada. E quando é que nós passamos no teste de Deus? Quando nós obedecemos Jesus. Esse é o padrão de Deus, uma nova vida em Cristo. E a respeito dessa nova vida em Cristo, o diabo não pode te tocar na sua nova vida em Cristo. Porque Jesus disse assim: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Eu acho interessante Jesus falar isso, que o príncipe do mundo estava chegando, que era o diabo. Diz: mas ele não tem nada a ver comigo, ele não tem nada onde tocar na minha vida. Por que não tinha? Porque Jesus não pertencia, não tinha nenhuma vírgula na vida de Jesus que pertencia ao diabo. A questão é que o diabo ele vai nos perseguir, pode tentar contra as nossas vidas por sermos filhos de Deus, mas ele não tem poder de tocar onde há santidade de Deus na nossa vida. Ele não vai ter poder para tocar onde existe justiça de Deus na nossa vida. Ele não tem poder para tocar onde o Espírito Santo está governando nas nossas vidas. O lugar que ele tem para tocar nas nossas vidas é onde ainda não foi rendido aos pés de Cristo. E quando não fomos rendidos aos pés de Cristo, se cumpre aquilo que Paulo diz, que a nossa vida, meus queridos, ele diz a respeito das fortalezas mentais. Ele diz que existem fortalezas onde essas fortalezas precisam ser arrombadas dentro da nossa vida, porque são fortalezas do diabo, onde o diabo habita ali dentro dessas fortalezas de pensamentos. São fortalezas da nossa alma, que ainda não foram entregues a Jesus. Ele já dominou, ele já ali subjugou boa parte da nossa vida, mas existem áreas da nossa vida que ainda não foram derrotadas, que ainda precisam ser derrotadas pelo Senhor, subjugadas aos pés de Jesus. Enquanto isso não acontecer, ainda nós vamos ter então o orgulho, a autojustiça, a melindragem, o coitadismo, o orgulho, a arrogância, as paixões carnais. Essas coisas precisam ser entregues ao Senhor Jesus. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Jesus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A questão é que o compromisso de Jesus se chama aliança. Ele fez uma aliança na cruz e essa aliança é de ambas as partes. Somos aliançados com Cristo. E quando nós nos aliançamos com Ele na cruz do Calvário, Paulo está dizendo: faz parte dessa aliança eu estar crucificado com Cristo. Me deixei ser crucificado com Cristo. E já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso faz parte da aliança. O que eu recebo em troca quando eu deixo Jesus governar sobre a minha vida? Bom, eu recebo a vida eterna. Eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu recebo a cura e a libertação na minha vida. Eu começo ali a receber os prêmios de Deus. Eu vou receber um galardão de Deus, recompensa de Deus. Vou ser ajudado pelos anjos de Deus, porque Ele enviará os seus anjos a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Meus queridos, Deus é capaz de mobilizar céus e terra por aqueles que são seus filhos. Quando Josué orou, a Bíblia diz que o sol ficou detido lá no alto do céu, pela oração de um filho de Deus.
A Bíblia diz que quando Moisés tocou ali as águas do Mar Vermelho, com o seu cajado, o Mar Vermelho começou o processo de abertura. E todo Israel passou por ali. Não é pela santidade de Moisés, mas é porque ele se colocou exatamente na palavra do Senhor ali, de confiança e de fé, de que realmente o Senhor era Senhor da vida dele. Quando nós deixamos Jesus ser Senhor das nossas vidas, as coisas vão começar a acontecer. Nós temos que pegar a palavra de Deus e praticá-la. Não abra sua boca para coisas nocivas. Não use linguagem nenhuma nociva. O texto está dizendo aqui que nós devemos tomar cuidado, porque o julgamento começará pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Diz 1 Pedro 4, versículo 17. Isso é estar crucificado com Cristo. Eu quero orar com você hoje. Não ache que é por crescimento que você crucifica a sua carne. É simplesmente por um posicionamento. Esse posicionamento pode ser nessa noite. Queridos, o que tem muitas vezes me deixado chateado é que eu vejo muitos crentes que não creem que eles são novas criaturas. Pessoas que sofreram uma rasteira do diabo, uma rasteira da sua carnalidade. Elas caem ao chão e às vezes: eu não sou ninguém, pastor, eu não sou uma nova criatura. Meus queridos, não faça isso com você mesmo. Você é uma nova criatura e tem que assumir isso na sua vida. É como se fosse um distintivo que Deus te deu e falasse assim para você: pregue no seu peito e saiba que você tem a autoridade de Deus. Uma autoridade de Deus que agora foi delegada em Jesus Cristo para todos os seus filhos. Porque a palavra de Deus não volta atrás. E nós cremos realmente nessa nova vida em Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 1, versículo 4. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. A piedade, o amor fraternal. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quando deixamos essas características do Espírito Santo trabalhar em nossa vida, no final das contas vai ter fruto do Espírito. Nós não vamos ser improdutivos. Nós vamos ser produtivos para o seu reino, para a sua justiça. Aleluia, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Aleluia, poderoso é o Senhor para nos fazer herdar as suas promessas. E eu quero orar com você. Quero orar com esses que estão em casa também. Amados, se a palavra do Senhor diz que quem recebeu Jesus como Senhor da sua vida se tornou filho de Deus, é porque é verdade. Deus não se contradiz, Ele diz que é verdade, então é verdade. A palavra do Senhor diz em João 1,12, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Vamos orar neste momento. Pai querido, temos diante de nós uma palavra forte e poderosa, que fala a respeito da nossa nova natureza em Cristo, que a velha natureza tem que ser crucificada. É um ato diário, constante. E a tua palavra diz ali que as bases
As bases, ó Deus, de toda a lei dos profetas é que amemos ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, alma e espírito. E a outra etapa dessa base é que amemos o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Que aquilo que gostaríamos que os homens nos fizessem, nós façamos a eles. A forma como gostaríamos de ser tratados, que nós tratemos. Tudo aquilo que nós gostaríamos de receber de alguém, então aprendamos a dar. Oh, meu Senhor, nós pedimos que no nome do Senhor Jesus, os teus filhos se apossem da tua palavra nessa noite. E se porventura alguém está ouvindo essa palavra, mas ainda nunca teve a ocasião de abrir o seu coração e convidar Jesus para ser Senhor da sua vida, que possam fazê-lo nessa noite. O Senhor é tão bom, é poderoso e convida todos os homens a chegarem a Ti. A Tua palavra foi pregada nessa noite e ela está sendo colocada num lugar bem visível. Pregada ali, Senhor Deus, para que todos leiam, para que todos entendam, para que todos ouçam. Que o Senhor chama todos os homens ao arrependimento, à conversão, que eles se dobrem diante do Teu Filho e deixe que o Teu Filho exerça o senhorio sobre a sua vida. Que Jesus seja o Senhor, Pai Santo, dessa nação, que Jesus seja o Senhor dessa igreja, que Jesus seja o Senhor de todas as igrejas do nosso país, que Jesus seja o Senhor de todos os filhos do Senhor, realmente que eles deem lugar para Ti. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus que a Tua igreja não Te busque apenas como Salvador, mas como Senhor das suas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que governe sobre todas as áreas da nossa vida, de tal forma que o Teu Espírito tenha livre acesso aos cômodos, tenha livre acesso a todas as coisas que nós guardamos na nossa vida, as acumulações que nós fazemos ao longo do tempo. Pedimos ao Senhor que, Pai Santo, neste momento, cada uma das pessoas que nos ouve aqui, deixe o Teu Espírito trabalhar nas nossas cicatrizes, nos nossos ferimentos. Pai Santo, para que haja cura e libertação, derrama o Teu bálsamo sobre o coração enfermo. Derrama o Teu bálsamo, Senhor, sobre todas as pessoas que estão desesperadas neste momento, para que ao receber Jesus como Salvador, aleluia, o céu se abra sobre suas vidas e seja derramado do Teu Espírito sobre todos aqueles que creem, que o Teu Espírito seja derramado sobre todos aqueles que recebem Jesus como Salvador e haja transformação de vida, e que eles comecem então a olhar para a Tua palavra como um livro sagrado, para ali se alimentar da Tua palavra e buscar-Te em oração a cada dia e se fortalecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.